Olá, o Gente.com está começando e se prepare porque hoje nós vamos falar de lendas curitibanas. A nossa entrevistada começou a reunir essas histórias meio por acaso, enquanto trabalhava como vendedora numa loja. Nas conversas informais com um cliente e outro, sempre surgia um caso curioso de fatos que têm a ver com a nossa história. Você já ouviu falar, por exemplo, em Felicidade Borges? Sabe de onde vêm os nomes Moçungue, Juvevê? Essas histórias dos clientes viraram um livro e hoje eu converso com a autora desse livro, Luciana do Rocio Malon. Obrigada pela participação, Luciana. Disponha, eu que agradeço. Luciana, você sempre gostou desses casos misteriosos que ninguém sabe se tem um fundo de verdade, das lendas? Eu sempre gostei, né, desde os 6 anos de idade, porque minha mãe não contava contos infantis tradicionais, Branca de Neve, Cinderela, ela contava a loira do táxi, Ah, é? a noiva do Belvedere, Que ótimo. o enforcado da praça. Eram as histórias que a sua mãe contava? Isso, as histórias, o cachorro do Drácula. Assim, eram as histórias que minha mãe contava, assim, diferente das outras, né? Eu também não gostava muito de conto de fada, porque no final elas sempre casavam e eram felizes para sempre. Daí eu me perguntava, para sempre? E não tinha nenhum fantasma desse castelo, nem nenhuma caveira no armário, será que não tinha? E tem umas histórias do seu avô também, não Também é? tem Que umas você histórias, descobriu um porão, o que era? No porão, que tipo, minha avó morava no Cabral, era um terreno grande, eram 2 casas, uma minha tia, né, que era a tia-avó, outra minha avó. Daí, sempre fechado aquele porão, um dia ela saiu, eu peguei e abri, né, o porão. Daí tinha umas anotações, umas histórias, assim, de fantasmas, tinha umas histórias, assim, sobre lendas da maçonaria em Curitiba, que tem naquele prédio Acácia, aquela águia de 2 cabeças é um dos símbolos da maçonaria, né? E diz que eles se encontravam no porão, que reza a lenda que lá já foi um quartel, né, que tinha assim um soldado que era fantasma. Daí, quando antes de fazerem o prédio, tinha o pessoal da maçonaria se reunia no porão. Daí fizeram o prédio, o porão diz que continua lá, só que eles não deixam ninguém entrar. Será que existe? Bem, dizem que existe, porque pelo que eu pesquisei também, pelas anotações do meu bisavô Torres, né, a águia, né, de 2 cabeças é um símbolo da maçonaria. Eles usam muita aves, assim. Quem passar em frente a esse prédio hoje, onde fica lá? Só para o pessoal que está nos ouvindo identificar, qual que é aquela rua mesmo? É lá no Edifício centro. Acácia, Edifício Acácia, Praça no centro da Zacarias. cidade, isso mesmo, na Praça Zacarias. Pode olhar que vai ver a águia Vai lá. ver a águia assim de 2 cabeças. É verdade. Bom, aí você começou, logo que você começou a trabalhar no comércio, começa aquele entra e sai de gente, né? E aí você fazia as perguntas, você sempre perguntava se tem alguma história, sabe alguma coisa da história de Curitiba? Era assim? Era assim, porque tanto eu fazia venda como no crediário. No crediário você tem que anotar assim, que bairro que a senhora mora, tal. Eu aproveitava ter alguma história interessante, algum caso, alguma lenda, conto de fantasma, casa mal assombrada, e geralmente tinha e contavam. Vamos lá, o que é uma lenda? O que você considerou como lenda para Assim, poder fazer esse são livro? mitos, né? Histórias que o povo conta. Nem sempre é verdade, porque fantasma é difícil provar que existe. Anjo, monstro, são coisas assim difíceis assim, de provar, vai da fé de cada um. Né? Mas sempre por trás de uma lenda há um fato histórico, tipo inauguração de um restaurante, inauguração de uma cidade, o assassinato de fulano de tal. Então, por trás de uma lenda, sempre tem um fato histórico real. Então, seria uma mistura de fantasia com realidade. Esses relatos orais que vão passando, né, de geração em geração, na verdade, eles nos ajudam a construir a história da cidade também, não é? Ajudam, igual que tem ali, não seria mais os túneis, né? Tem as lendas dos túneis, os jesuítas realmente fizeram esses túneis. Né? Quais túneis? Os túneis que ficam por baixo do bairro Mercedes, e diz que alguns túneis, eles ligavam um convento a outro. Tem essas histórias e realmente tem até um rapaz que pesquisa os túneis, né? O nome dele é Marco Juliano, ele quer fazer uma expedições, assim, várias expedições dentro dos túneis. Tem um caso, assim, de uma dependente química, que ela foi fugir do traficante, entrou num desses túneis e saiu no bueiro. E teve até um caso, foi há 3 anos atrás, né? Ela disse que andou pelos túneis e foi sair no bueiro, não sabe como. Ela queria se esconder dos bandidos. No Centro Cívico No tem Centro também, Cívico, né? esse caso foi no Centro No Centro Cívico. Cívico. Ela entrou ali atrás do Shopping Miller, ali perto da Baronetonina, tem um riozinho que tem um túnel ali que uma pessoa magra, sem esbelta, pode passar. Ela entrou por ali, passou pelos túneis do Largo da Ordem e foi parar no bueiro.
Ela deu o relato dela, que ela viu túneis, assim, ouviu vozes É estranhas a dentro do Curitiba túnel. subterrânea e É misteriosa. misteriosa. Tem muito mistério, então Tem vamos muito lá nas mistério, é. lendas. Qual a lenda que você vai começar contando pra gente, então? Olha, eu gosto muito, assim, em particular, lenda de animais, porque tem a ver com o inconsciente coletivo que vários psicólogos, psiquiatras analisam. Freud analisou isso, Jung analisou isso, né? A filha do Freud, Ana Freud, que é a ligação entre o ser homem e o ser animal, a questão do totem que tem em cada civilização. Curitiba, antes do homem branco vir aqui, tinham os índios, a maioria tupi-guarani. E o que eles faziam, né? Tinha os totens, adoração aos animais, adoração ao gato, adoração ao macaco, adoração ao galo. E os índios têm muito isso, não só os índios, mas como as grandes civilizações. Egito, né? Adoração ao gato, adoração ao íbis. Então, toda a religião, que era da parte da politeísta, vários deuses, tinha uma ligação muito forte com os animais. Na América Latina também tem os índios maias, astecas, né? Tinha aquele deus que era a cobra, que virava serpente. Então, é uma coisa muito forte que está no subconsciente Mas coletivo. aqui tem alguma lenda que é ligada a animais? Várias lendas. O gato Kiko. O gato Kiko. O gato Então, Kiko. espera aí, eu vou fazer um intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho contando essa lenda do gato Kiko e outras lendas também sobre bairros de Curitiba, como eu disse há pouco, tem a lenda da mula milagrosa, que um padre aqui teria uma mula e tem toda uma história por trás disso, gente, uma mula de estimação chamada Bela Vista. Eu faço um intervalo e a gente volta contando esses casos aqui. Até já.